Tudo bem? Salve turma, sejam bem-vindos a mais um encontro de mercado de capitais para a turma do sétimo semestre de Ciências Contábeis da UCDB. Você deve ter acompanhado agora há pouco o nosso bate-papo inicial feito na live no Instagram, explicando um pouquinho sobre o cenário que nós estamos vivendo agora e as medidas que nós temos que tomar em relação ao risco e também interpretando esse cenário para buscar os melhores produtos financeiros de investimento. Agora é hora da gente conversar de um dos produtos mais tradicionais que nós temos na economia brasileira e também quero mostrar para você algumas outras possibilidades de investimentos que nós temos e que muitas vezes acabam não ficando muito claras, acabam não ficando muito disponíveis para os investidores, justamente porque não se trata de uma meta bancária de investimento, que são os imóveis. Mas eu não vou falar dos imóveis puros, nós vamos falar bastante sobre os fundos de investimento imobiliário. Mas nós já vamos chegar lá. Bom, primeira coisa que eu quero conversar com você então é sobre a caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela é vista sempre com muito preconceito, sempre é vista como um investimento não muito bom para os investidores. E nem mesmo o gerente de banco tem indicado caderneta de poupança, eu conheço alguns, eles não indicam, conheço pessoas de corretoras que então nem se fala, não querem nem saber de caderneta de poupança no seu portfólio dos seus clientes, mas a realidade é que a caderneta de poupança ela tem algumas utilidades, ela é útil em algumas ocasiões. E quais seriam essas ocasiões? Bom, primeira questão importante que nós temos que ver quais são as indicações. Para quem que serve a caderneta de poupança? Bom, ela não serve para todo mundo. Quem tem bastante dinheiro, então, tem que ficar fora da caderneta de poupança. Então, basicamente, ela serve para quem tem pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Tá, mas o que é pouco dinheiro? O que é muito dinheiro no mercado? Olha, você vai ver que o mercado oferece muitos bons produtos de investimento para quem tem bastante dinheiro para investir, para quem tem acima de uma certa quantia, ele tem muita oportunidade de investimento. Então você vai ver que, na verdade, começa a ficar interessante o mercado financeiro para quem tem de 1 milhão para mais. 1 milhão para mais. Quem tem mais de 1 milhão de reais, especialmente quem tem 10 milhões de reais, tem um tratamento muito diferenciado dos bancos e das corretoras. Quem tem menos do que isso, está lascado. Então quer dizer que para o mercado, quem tem menos do que 1 milhão de reais tem pouco dinheiro. Mas nós podemos dividir esses quem tem pouco dinheiro, e você vai ver que dá mais de 90% da população brasileira, em duas partes. Quem tem pouco dinheiro e tem muito conhecimento, e aí conhecimento barra tempo, barra disponibilidade, barra vontade, barra uma porção de coisas, ou seja, ele quer, pessoa que quer e pode administrar o seu próprio dinheiro. Então, essas pessoas que têm pouco dinheiro, ou seja, que têm menos do que 1 milhão de reais, mas têm poder de administrar o dinheiro, quer administrar o dinheiro, tem conhecimento, tem algum tempo disponível, tem disponibilidade, tem vontade, etc., para essas pessoas eu não indico caderneta de poupança. Por quê? Porque a pessoa vai conhecer outros produtos financeiros muito melhores. Aliás, todos que nós mostramos até agora aqui no curso são muito maiores que caderneta de poupança, até os fundos CDI para quem tem pouco dinheiro. Se você souber onde procurar, ele acaba ficando mais interessante que poupança. Até deixar o dinheiro parado, por exemplo, no Nubank, que acaba pagando para você investimentos iguais a 100% do CDI, acaba sendo mais interessante também que a caderneta de poupança. Então, não interessa. O Next, se eu não me engano, o banco Next do Bradesco também faz a mesma coisa. Enfim, a caderneta de poupança ele é indicado para quem tem pouco dinheiro e para quem é o contrário daquilo que está vendo ali em cima. Para quem tem pouco conhecimento, para quem tem pouco tempo, pouca disponibilidade, não quer, não pode investir e assim por diante. Então, caderneta de poupança a gente indica para quem está aqui, para quem tem pouco dinheiro, menos de 1 milhão de reais, e para quem tem pouca disponibilidade ou vontade de investir. Bom, você vai ver, eu tenho certeza que você vai conversar com gerente de banco, gerente de cooperativa, até quem trabalha em corretora, e o cara vai falar, não, 1 milhão de reais é muita grana, a partir de 100 mil reais você já encontra coisa boa. Cara, mais ou menos, mas para isso você precisa ter de novo conhecimento. Fica no que eu estou te falando aí. Pode ir em qualquer banco e se você trabalha em algum banco você vai saber do que eu estou te falando. Quem tem menos de 1 milhão de reais, não é nem patrimônio,
em dinheiro para poder investir, não recebe um tratamento adequado como os grandes investidores. Bom, dito isso, vamos falar de algumas características da caderneta de poupança. Primeiro, ela é o principal investimento do brasileiro, sem sombra de dúvidas. Significa que o brasileiro se acostumou com a caderneta de poupança. O brasileiro sabe investir na caderneta de poupança. O brasileiro sabe que ele tem um produto chamado de jabuticaba, que não tem outro igual em nenhuma outra parte do mundo. E eu digo isso porque ele tem algumas garantias. Ele rende pouco, mas ele rende sempre. E a garantia dele é da Caixa Econômica Federal, da CEF. E ser garantido pela Caixa Econômica Federal é uma coisa importante, porque significa que só se o Brasil quebrar é que os compromissos da Caixa é que deixam de ser honrados, principalmente caderneta de poupança. Então, isso aí acaba sendo uma proteção maior do que a do Fundo Garantidor de Crédito, porque o Fundo Garantidor de Crédito cobra até R$ 250 mil por CPF por instituição até o limite de R$ 1 milhão. Quer dizer, a caderneta de poupança da Caixa também vai ser coberta por isso. Mas você tem que entender que você só vai quebrar, ou melhor, só não vai te pagar, se a Caixa Econômica Federal também tiver um problema de liquidez muito sério. Agora, isso daqui é uma questão muito importante. E é por isso que eu te falo que para algumas pessoas a caderneta de poupança ainda é importante. Porque ela tem duas formas de remuneração. Na verdade, ela não tem duas, ela tem três formas de remuneração. Bom, quais são as duas primeiras e qual é a terceira? Bom, ela remunera TR, que é a taxa referencial, que é muito pequenininha, é uma taxa de remuneração calculada pelo governo federal para reajuste de contrato, mais 0,5% ao mês, se e somente se a Selic for maior do que 8,5% ao ano. Bom, só para te falar, a Selic atualmente está em 3% ao ano, com uma possibilidade de baixa, muitos analistas já acreditando que ela pode ficar entre 2,5% e 2,75% ao ano. Eu, neste exato momento, acredito que ela fique em 2,75% ao ano, já na próxima reunião do Copom. Vamos ver, vamos ver. Depois eu te atualizo sobre isso. Ou 70% da Selic mais TR, no caso de ser menor, igual ou menor, melhor dizendo, então igual ou menor que 8,5% ao ano. Então é assim, se, aí parece condição de Excel, né? Se a Selic for igual ou menor do que 8,5% ao ano, então a gente vai pagar 70% da Selic mais TR. 70% da Selic mais TR. Agora, se a taxa de juro for maior, se for maior do que 8,5% ao ano, ele vai pagar a taxa referencial, que é bem pequenininha, mais 0,5% ao mês. Esse 0,5% ao mês dá mais de 6% ao ano, lembrando que nós estamos falando em regime de juro composto, ok? Bom, importante, a remuneração, isso aqui é uma coisa muito importante, quem faz prova de Ambima, CPA 10, CPA 20, cai bastante, lá no CEA já não cai mais não, nem no CGA, mas a remuneração é interessante que ela é diária, mas você só consegue perceber essa remuneração diária, ou seja, a liquidez só incorpora essa remuneração diária se você retirar no aniversário. Se você não retirar no aniversário, você perde toda a remuneração, toda a rentabilidade que ela teve diária. Se tirar um dia antes, toda a remuneração vai por água abaixo. Ela tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil, ou a garantia da própria Caixa Econômica Federal. É isento de imposto de renda e de IOF para pessoa física e é muito atrativo em cenário de Selic baixa, lembrando dessas condições que eu coloquei aqui para você, ok? Eu acabei indo lá para frente aqui e passei um slide a mais. Tá, e como eu disse aqui, é um produto jabuticaba porque só tem no Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho mais da história, que eu acho importante para a gente lembrar aqui de algumas características da poupança. Ela é uma das aplicações financeiras mais tradicionais, todo mundo sabe mexer no mercado. Existe há mais de 140 anos no Brasil, começou com Dom Pedro II por conta dos escravos que estavam sendo libertos e precisavam de dinheiro, então não tinham condições de abrir conta em banco, então o governo permitiu, o império permitiu que os antigos senhores feudais depositassem o dinheiro deles numa caderneta de poupança e aí foi garantido pelo governo federal. Ele tem como objetivo principal promover recursos, o funding para o financiamento
habitacional. Então, quando se fala que não falta dinheiro para recursos de habitação no Brasil, é verdade, porque esse dinheiro vem do investimento mais tradicional, que é o da caderneta de poupança. Hoje, a Caixa Econômica Federal é o principal agente que vende caderneta de poupança e possui aproximadamente 23 milhões de contas poupança, que dá mais ou menos 30% do mercado nacional. Então essa é a caderneta de poupança. Bom, mas você sabe que a caderneta de poupança não é assim um investimento tão bom. Ela não é um investimento muito adequado justamente porque ela é feita para uma camada do público investidor que quer mais segurança do que o investimento. E outra, é uma coisa que é uma realidade dura que eu vou te falar, é triste, mas a gente precisa jogar aqui as claras, eu preciso ser honesto com você. O mercado não quer saber, e vou dizer até para você que o governo também, não quer saber de pobre. Não faz investimento decente para pobre. Aliás, isso, na verdade, não posso falar que sempre é assim, né? Porque nós temos o Tesouro Direto. O Tesouro Direto trata ricos e pobres do mesmo jeito. Você pode, aliás, até penaliza quem é muito rico, não pode investir muito em Tesouro Direto porque não consegue, tem um limite de investimento mensal para ser feito. Então, fora o Tesouro Direto, a poupança, que é a única modalidade de investimento oficial que tem para o brasileiro, você não tem outra coisa. Então isso mostra que nós precisamos encontrar alternativas e precisamos trabalhar massivamente com a educação financeira para as pessoas, para elas saberem que existem outras alternativas. E a alternativa, além do Tesouro Direto, são outras que só o conhecimento pode trazer para a gente e que é que eu vou mostrar para você no próximo vídeo.